Olá, meus amigos. Olá, meus amados que nos acompanham pela internet, pelas nossas redes sociais. Minha gratidão a Deus pela sua vida, pela firmeza e pela fé. Salmo 51, Davi diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti, Senhor, contra ti, somente pequei. Fiz o que a teus olhos é mau, para que seja justificado quando falares, e puro quando julgares. Eis que iniquidade fui formado em pecado, me concebeu. Minha mãe diz que amas a verdade, no íntimo e no oculto, me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo, e ficarei puro, lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que goze os ossos que tu quebraste. Esconde da tua face dos meus pecados, e apaga todas as minhas transgressões. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renove em mim o espírito reto. Não me lances fora da tua presença, não retires de mim o teu Espírito Santo, e torna a dar-me alegria da tua salvação, e sustém-me com espírito voluntário. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Vamos falar isso? Diga comigo: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Que o Espírito Santo aplique essa palavra no seu coração e no meu coração. Digam: graças a Deus, eu quero neste dia trazer uma palavra aqui sobre a maior necessidade, algumas das grandes necessidades que nós temos como pecadores. Esse salmo aqui é um salmo tremendo de Davi. Ele faz algumas confissões. Ele coloca 3 palavras que eu quero destacar para vocês. Primeiro, é pecado. Ele confessou o pecado. Segunda palavra, transgressões. Apaga as minhas transgressões. E ele usa uma terceira palavra, que é iniquidade, pecado, transgressão, iniquidade. 3 palavras. O pecado é aquilo que você comete todo dia, ou cada vez em quando comete um pecado. Vai para Deus, perdoa, porque Paulo diz que todos pecaram, e em pecado, Davi diz assim: pecado concebeu minha mãe. Mas a Bíblia diz que quando nasce uma criança, não nasce um anjinho, nasce um pecadorzinho. Davi diz assim: pecado concebeu minha mãe. Paulo diz: todos pecaram, todos pecaram. Então, quando nasce uma criança, nasce um pecadorzinho que precisa de arrependimento, precisa aceitar Jesus, precisa nascer de novo, precisa se batizar nas águas, precisa seguir Jesus. Você um dia entregou a sua vida para Jesus, arrependeu dos seus pecados, tomou uma decisão, abraçou a fé. Então Paulo, voltando aqui, nas 3 palavras que ele diz: pecado, transgressão e iniquidade, pecado é corriqueiro. Todo dia a gente comete. Pede perdão a Deus. O sangue de Jesus passa e apaga a transgressão. Transgressão é um tipo de pecado que você fica repetindo a vida toda. Sabe, hoje comete, amanhã comete a mesma coisa, a mesma coisa. Se eu me perdoo, não vou fazer mais, mas amanhã, depois de amanhã, faz isso. A Bíblia chama isso de iniquidade. A terceira palavra é iniquidade. Iniquidade é de um pecado mais profundo. É um pecado geracional. É um pecado que vem pela nossa descendência. Lá no livro de Êxodo, capítulo 20, Deus diz: olha, eu visito a iniquidade dos pais, dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. David, nesse salmo, diz: olha, em pecado concebeu minha mãe. Minha mãe gerou um filho em pecado. Minha mãe era pecadora, e ela precisou de arrependimento, e ela gerou um filho, e esse filho sou eu. O único que nasceu sem pecado, irmãos, foi Jesus. Foi Jesus único que nasceu sem pecado. Maria era uma pecadora que precisou de Jesus para a salvação da sua alma. José
o seu esposo, era um pecador e precisou de Jesus. Meus irmãos, eu nasci em pecado, cresci em pecado. Precisei um dia entregar minha vida para Jesus, passar pelo processo do arrependimento. Não tem outra forma da pessoa chegar no céu. Então, essas 3 palavras é muito importante. Agora, quais são as maiores necessidades que nós temos? Irmãos, a primeira coisa, a maior necessidade é do arrependimento. Diga comigo o arrependimento. Jesus veio e disse: se arrependei, porque é chegado a vós o reino dos céus. João Batista batizava lá no Rio Jordão, dizendo ao povo: arrependa dos seus pecados e sejam batizados, arrependam dos seus pecados. Meus irmãos, a maior necessidade do pecador é passar pelo processo do arrependimento. Quando o apóstolo Pedro pregou, no dia de Pentecoste, 3.000 almas vieram para os apóstolos e perguntaram para Pedro, para os demais apóstolos, o que nós vamos fazer agora? E Pedro então mostra a chave que todo pecador precisa: arrependei-vos, cada um de vocês sejam batizados em nome do Senhor Jesus e receba o Espírito Santo. Amados, essas 3 coisas são fundamentais. Arrependimento, arrependa dos seus pecados, seja batizado. E a terceira coisa, receba o Espírito Santo. A segunda necessidade que todo pecador tem é confessar Jesus Cristo como o Senhor da sua vida. Diga assim comigo: confessar Jesus Cristo como o Senhor da minha vida. O apóstolo João fala assim: por causa do nome de Jesus, os vossos pecados são perdoados. Levanta a mão e diga Jesus bem forte. Outra vez diga Jesus. Outra vez Jesus. Eu quero declarar que seus pecados foram perdoados. Agora o apóstolo João diz isso: por causa do nome de Jesus, os seus pecados são perdoados. Sangue de Jesus já passou sobre a minha vida. Eu sou uma nova criatura. Eu nasci de novo. Eu estou seguindo a Jesus Cristo e deste caminho eu não desisto. Então, a segunda necessidade do pecador é confessar Jesus Cristo como o Senhor. Romanos 10, versículo 9 e 10, Paulo disse: com a tua boca você confessa que Jesus Cristo é o Senhor. Quem morreu na cruz foi Jesus. Quem ressuscitou foi Jesus. Quem deu a vida para morrer no seu lugar foi Jesus. Então, nós temos que pregar a Cristo para as pessoas. Então Paulo diz: olha, se você confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o seu Senhor no coração, você crer, você será salvo. O carcereiro lá em Atos 16 chega para Paulo e diz: Senhor, que eu devo fazer para ser salvo? E Paulo olha para aquele carcereiro desesperado, com a espada na mão, querendo se suicidar, querendo morrer. Paulo diz assim: crê no Senhor Jesus e será salvo você e a sua família. Se você crê no Senhor Jesus, você será salvo e a sua família também será salva. Quero dizer para você que se você aceitou Jesus, abriu-se uma porta, a porta da graça, da bondade e da misericórdia de Deus em relação à sua família toda. Sua família vai aceitar, Jesus vai te converter e toda a sua família estará debaixo de promessas. E se nós voltarmos para Atos 16, o carcereiro creu no Senhor Jesus. E a Bíblia nos diz que ele pegou Paulo, lavou aqueles vergões que Paulo tinha apanhado, lavou os vergões, passou ali, passou alguma coisa lá, lavou os vergões de Paulo, levou Paulo para dentro da sua casa. Paulo chegou na casa dele, o carcereiro disse: mulher, esse homem aqui me salvou, pregou o evangelho para mim, falou de Jesus, falou para os filhos, e a Bíblia disse que naquela mesma noite o carcereiro foi batizado. A mulher dele se converteu, já foi batizada, e os filhos também foram batizados. Quando alguém aceita Jesus, irmãos, pode se batizar no mesmo dia e na mesma hora. Se você tomar uma decisão ao lado de Jesus, você deve se batizar. Essa é uma das grandes necessidades, a terceira grande necessidade do pecador. Primeiro,
arrependimento. Segundo, declarar que Jesus é o Senhor. E a terceira é ser batizado nas águas. Jesus disse para Nicodemos: Nicodemos, você é um homem religioso, tem religião, tem conhecimento, tem cultura, é um mestre. Mas se você não nascer de novo, se você não nascer da água e do Espírito, você não pode nem ver o reino de Deus, que dirá entrar nele. Nascer da água é nascer do batismo das águas. Nascer do Espírito é você entregar sua vida para Jesus. Jesus falou: quem tiver ligado aqui na terra está ligado no céu. Quem tiver desligado na terra está desligado no céu. Através do batismo, você se une à igreja, se une ao corpo de Cristo. Paulo diz assim que a igreja é o corpo de Cristo. Jesus é o cabeça da igreja e nós somos os membros. A igreja é o corpo de Cristo. E a Bíblia diz que em breve Satanás vai ser colocado debaixo dos pés da igreja. Diga glória a Deus. Eu creio que nós já estamos vivendo esse tempo de triunfo, de glória, que a igreja está rompendo, e ninguém segura a igreja do Senhor Jesus. As portas do inferno não prevalecem contra ela. Então, quando a pessoa aceita Jesus, ele já faz parte da igreja. E a segunda forma é através do batismo das águas que você se une. Igreja pode vir vento, pode vir tempestade, pode vir o que vier, eu estou firme com Jesus. Amém. Irmãos, tem a necessidade, a última necessidade aqui para terminar. Todo pecador precisa primeiro arrepender. Segundo, confessar o pecado, ser batizado das águas. Todo pecador precisa ser batizado com o Espírito Santo. Batismo com o Espírito Santo. Atos 18 diz: o Espírito Santo descerá sobre os discípulos, envolvendo-os em sua presença e poder. Voltar à prática do pecado é a falta do Espírito Santo. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Você precisa do poder do Espírito Santo. Atos capítulo 2 fala sobre a descida do Espírito Santo, a transformação, a capacitação, o poder, a autoridade. Mas os discípulos de Jesus eram medrosos, tímidos, covardes. Pedro tinha desistido, disse: eu vou pescar, vou voltar à minha velha profissão. Não deu certo esse negócio de andar com Jesus. Tiago, João e outros discípulos disseram: nós vamos também. Nós vamos desistir desse negócio de seguir Jesus. Ele morreu, já sepultaram. Tem uma conversa aí que ele ressuscitou, mas eu não vi. Ele ainda não apareceu, não sei, acabou. Estavam decepcionados. Sem o poder do Espírito Santo, Jesus apareceu para eles. Disse: olha, vocês vão para Jerusalém, fiquem lá, até que do alto sejais revestidos do poder do Espírito Santo. Não saiam de lá, não saiam sem o poder. E eles foram lá. Ficaram lá 40 dias buscando o Espírito Santo e 10 dias. E no 10º dia veio um vento veemente, soprou sobre todos, e todos foram cheios do Espírito Santo. Passaram a falar em outras línguas. Meu irmão, você que é o Espírito Santo, você tem que começar a falar em línguas estranhas. Comece na sua casa, comece lá debaixo do chuveiro, liga aquela água quentinha na cabeça e dá aquela água gostosa e você vai dando glória a Deus. E você fala em línguas. Você glorifica Jesus e sente o poder de Deus na sua vida. Essa é uma grande necessidade que você tem. Recebeu o Espírito Santo, recebeu o Espírito Santo, e o Espírito Santo está aqui neste momento. Amém? Paulo fala lá nos Gálatas que o Espírito Santo é dado a cada um, segundo a fé. Segundo a fé você recebe, como se recebe Jesus, salvação recebe, cura, recebe milagres pela fé. Você tem que receber o Espírito Santo pela fé. Hoje você vai sair daqui levando o Espírito Santo uma dose maior. Ele já habita em você. É igual um copo de água. Você pode ter um copo cheio de álcool aqui, só tem um pouquinho de álcool aqui. Você pode ter cheio ou você pode ter um pouco. Você aceitou.
Jesus, você já tem o Espírito Santo dentro de você. Agora você precisa transbordar, precisa encher. E nesse momento o Espírito Santo está aqui, quer encher você de poder, amém? Então, meus queridos, fechem seus olhos e vamos orar. Espírito Santo Consolador, concedei-me o dom da fortaleza. Fortalecei minha alma para superar as dificuldades de cada dia, os tormentos das perseguições e as insídias do maligno. Ajudai-me a ser forte em meio às fraquezas espirituais, para que eu seja sinal de teu amor e bondade. Espírito Santo de luz, concedei-me o dom da sabedoria, que eu tenha o discernimento necessário para distinguir o mal do bem, a mentira da verdade, a guerra da paz. Que tua santa sabedoria ilumine os espaços confusos de minha alma. Espírito Santo, concedei-me o dom do entendimento, para que eu compreenda corretamente a vontade do Pai Celestial para a minha vida. Dai-me a entender o próximo com amor, misericórdia e paz, que eu compreenda com todo o meu ser o amor de Cristo Jesus por mim e pela humanidade. Espírito Santo, advogado celestial, concedei-me o dom da ciência, que, iluminado pela tua luz divina, eu compreenda corretamente os planos de Deus para a minha vida e seja obediente aos ensinamentos divinos, sendo assim um sinal permanente da misericórdia do Senhor Jesus no mundo. Espírito Santo, conselheiro divino, concedei-me o dom do conselho, ilumina meu entendimento, para que eu busque em Deus as respostas para minhas dúvidas e inquietações humanas e espirituais. Divino Espírito Santo, concedei-me o dom da piedade, que minhas orações sejam pontes de amor, que unam meu coração ao coração de Deus Pai e do Cristo Senhor. Que meu fervor espiritual se renove sempre, para que minha alma frutifique na fé e na esperança. Espírito Santo, Consolador dos aflitos, concedei-me o dom do temor de Deus, para que eu tenha sempre à frente dos meus olhos a bondade divina e que meus pensamentos, palavras e ações não sejam uma ofensa ao amor misericordioso do Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, meus queridos, chegamos até aqui em mais um dia de palavra de fé em sua vida. Que Deus Pai misericordioso ilumine sua casa, sua família e a todos que nesse momento precisam de Deus ao seu redor. Que Jesus interceda pela sua oração junto ao Pai, pois além de você ajudar essa pessoa, também divulgará o nosso canal para que possamos levar cada vez mais as palavras do Espírito Santo para todos. Obrigado